eterno. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Pode se assentar, glorificando. Eu peço essa banda abençoada. Eu sei que os irmãos estão cansados, mas esse tiro rápido que eu vou dar aqui, eu quero, se a banda puder me acompanhar, toda a banda, quando eu subir na voz. Eu sou que nem Davi, eu sou movido a música e instrumento. Sem instrumento, sem música, não dá para mim. Estou muito feliz de estar aqui com o pastor Jarbas Salvador, a qual está completando mais um mandato, aleluia, 25 anos de idade. Que Jesus possa estar abençoando o meu pastor Jarbas, aleluia. Um homem de Deus que nós já conhecíamos há algum tempo. Ele me conhecia de vista e eu conheço ele de vista. Congregamos perto um do outro, aleluia, glórias a Deus. Que Jesus venha ser louvado pela vida deste grande homem de Deus. Quantos trouxeram presente para o pastor Jarbas? Diga amém. Aleluia. Teve muito presente, viu, pastor? Glórias a Deus. Eu estou feliz pela vida do cantor Anderson Holanda. Está aqui também o irmão ali que eu estou conhecendo hoje, o cantor. Como é o nome dele? Eu não esqueço. Cara aqui, Tiago Lopes, aleluia. Eu conhecia só de ouvir falar e só nos hinos, ouvindo pelo YouTube, né? Da TV Tudo de Bom, se eu não me engano. Mas hoje conheci pessoalmente. É uma honra. O evangelista Eduardo, que está aqui, esse grande homem de Deus. Os irmãos, eu não sei se os irmãos, alguns já não conhecem ele. E eu, quando estava ali na minha casa, que o pastor ligou para mim, para me agendar para pregar, que seria amanhã, né? Eu me preocupei naquela hora de apresentar esse grande homem de Deus para o pastor Jarbas. Eu creio, algumas pessoas já conhecem o evangelista Eduardo. Esse homem Deus tem usado poderosamente. A maneira que Deus tem usado ele é até assustadora para os crentes pinguim, os crentes geladeira. Eles têm medo quando vê Deus usando este homem, porque Deus faz obra extraordinária. E eu venho trazer aos irmãos apenas um pequeno pedacinho do pudim. A entrada, já o prato principal vai chegar. Todos os pastores que estão aqui, que eu conheço, o pastor Adriano está ali, que Deus seja louvado, o irmão Ismael, todos os irmãos que eu conheço, que Deus venha ser louvado, os pastores. Irmãos, eu trago uma palavra que Deus colocou no meu coração. O texto a qual eu acabei de ler vai falar a respeito da vida de Davi e também da vida de Saul. Nós sabemos e conhecemos muito bem a vida de Saul e a vida de Davi. Saul sendo o primeiro rei de Israel. Quando o povo reclama para Deus, quando o povo reclama diante de Deus que queria um rei, Deus escolhendo Saul como rei, Deus vai falar para Samuel, falar para o povo: eu escolhi um rei para vocês, conforme o que vocês queriam. A Bíblia diz que Saul era um homem formoso, um homem bonito, e do ombro para baixo era que conseguia ver alguém do tamanho dele. O resto era tudo menor do que ele. O máximo que conseguia chegar era na altura do ombro. Saul era um homem bonito, era um homem bem afeiçoado, era um homem a qual Deus escolheu no meio de uma tribo não pequena, mas de uma clã pequena. Porém ele era de uma casa muito rica, ele vinha de uma família muito rica. E Saul recebe o trono dado por Deus. Porém Saul, ele começa a perder o seu reinado desde quando começa a desobedecer. Quando ele é ungido por Samuel, Samuel diz para ele: olha, Saul, tu vai agora para a tua terra, para a tua casa, espera 7 dias, que depois de 7 dias eu irei até a ti, e quando chegar lá a gente vai sacrificar junto. Saul se precipitou, porque o exército filisteu, sendo muito grande, o exército vai agora oprimir o povo agora vai se esconder em cova, em buraco, vai se esconder em caverna. E Saul se precipitando, olha a hora no relógio, estou conjecturando, e diz: Samuel não vai vir. E ele agora começa a sacrificar, ele começa agora a tomar a posição que não era dele, ele agora começa a entrar em uma posição que não era para ele. A posição dele, sendo da tribo de Benjamim, era apenas de um profeta, era apenas de um juiz ou de um rei. Ele não poderia tomar o ofício de sacerdote. A Bíblia diz que agora, quando Samuel chega, Samuel agora reprova Saul de cara. E quando eles reprovam,
prova, Deus já começa a dizer para Saul que Deus tem procurado um homem segundo o seu coração. A Bíblia diz que Deus encontra Davi no meio da malhada, cuidando das ovelhas dos seus pais. Alguns historiadores vão dizer que Davi estava no meio da malhada. Isso é história, não é Bíblia, porque era filho bastardo. Porém, eu não quero me deter nisso. E agora, quando Deus leva Davi até o palácio do rei Saul. E Davi agora, depois de derrotar o gigante Golias, ele agora se dedica na casa do rei. O rei prendeu ele e disse: olha, você tem que ficar comigo, você tem que ficar aqui comigo. E vem aqui comigo, eu quero falar contigo a respeito da revelação da palavra. Saul não trouxe Davi para sua casa porque Saul gostava de Davi. Não, Davi nunca foi do gosto e do agrado de Saul de maneira alguma. Saul não trouxe Davi para a sua casa porque achava bonito o hino que ele tocava. Ele trouxe Davi em uma estratégia de parar Davi, em uma estratégia de deter o ministério de Davi, em uma estratégia de parar a caminhada de Davi. A Bíblia Sagrada diz que agora o espírito mau da parte de Deus, olha só, é um espírito mau da parte de Deus. Quando está dizendo que é um espírito mau da parte de Deus, não está querendo dizer nada mais, nada menos de que todos os espíritos são de Deus. Mas esse espírito que chegou até Saul era um espírito enviado por Deus. Deus enviou um espírito imundo para perturbar a vida de Saul. E a Bíblia Sagrada diz que quando Davi estava lá, e Saul está de frente para Davi está dedilhando a harpa, e de repente o espírito se apodera, e no momento de raiva, Saul vai lançar a sua lança contra Davi, para querer cravar ele na parede. A Bíblia diz que por 2 vezes ele fez isso, e todas as 2 vezes Davi conseguiu se escapar. Eu trago na reflexão nesta noite: por que ele fez isso? Por que isso aconteceu com Davi? Se nós formos olharmos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver diversos momentos que Satanás tentou parar o ministério de alguém. Quem não se lembra quando o diabo se levanta usando dos irmãos de José, e agora querem parar, querem estacionar o ministério de José, lançando ele em uma cisterna. Mas quando eles viram que não podia parar ele numa cisterna, agora tenta tirar ele de cena. Levante a mão para cima, que eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Quantas pessoas que estão se levantando querendo tirar você de cena, mas deixa eu te dizer uma coisa: foi Deus que te escolheu, e Ele vai te levantar. Se você crê assim, levante a mão para cima para adorar. Se você crê assim nesta noite, eu peço pelo amor de Deus, abre a tua boca com a mão levantada. Mas entenda, os irmãos de José não conseguiram parar José. Disseram: vamos acabar com a vida de José. Mas Deus estava no projeto. Fala para o irmão que está do seu lado, fala em nome de Jesus. Diga: Deus está no projeto. E se Deus está no projeto, o projeto não pode falir. Nós vamos marchar. Nós vamos seguir adiante. Satanás, nosso adversário, todas as vezes que ele quer parar o projeto da nossa vida, ele sabe que mandando legião de demônio não pode, porque a Bíblia vai dizer que através da nossa vigilância e oração as legiões voltam. Satanás sabe que não pode mandar nenhum demônio para querer parar, porque não vai conseguir chegar até perto de nós. Pedro, escrevendo uma de suas cartas, ele diz que Satanás, ele fica bramando ao nosso redor como se fosse um leão. Entendendo a exegese do texto, a aplicação do texto, nós vamos entender que ele está ao derredor. Se ele está ao derredor, é porque tem alguém ao meu e ao seu redor. Tem alguém mais próximo de mim e de você. Satanás não consegue chegar até onde você está. O diabo não consegue chegar na tua casa. É mentira de Satanás e de quem disser que ele vai conseguir entrar na tua casa, na tua família. A tua família está blindada, a tua família está escudada. Se você pode adorar, se você pode adorar, pode adorar.
termo, às vezes tem dado certo. A estratégia de usar alguém que está próximo de nós. Meu Deus. Nós vemos que muitas vezes a maior destruição dentro do lar de uma família, Satanás fez usando da esposa, às vezes usando de um filho, às vezes usando de um parente. Nós vemos que sempre ele tem tomado essa estratégia. E Satanás agora, ele não tinha como fazer nada contra Davi. Ele não poderia fazer nada contra Davi, a não sendo usando de alguém que estivesse habitando no lar com ele. E a Bíblia Sagrada diz que Saul agora se enfurece contra ele. E Saul agora quer pregar Davi na parede. Entenda uma coisa, eu tenho visto ministérios que têm sido pregados na parede. Eu tenho visto projetos que têm sido pregados na parede. Eu tenho visto missionários que têm sido pregados na parede. A gente olha para ele, olha o DVD, olha o CD, alguém diz quem é fulano de tal, cadê? Estacionou, está pregado na parede. Quando a Bíblia diz que Saul queria pregar Davi na parede, sabe o que é que Saul estava querendo fazer da vida de Davi? Dizer, alguém olhar e dizer, esse projeto aí tinha tudo para dar certo, mas alguém parou. Esse projeto aí era um projeto bom. Alguém olhar, eu já vi pessoas olhar e dizer, pastor fulano de tal era um homem usado por Deus, era um homem tremendamente tomado, possuído da glória de Deus, mas parou. Está pregado na parede. Se está pregado na parede, está servindo um quadro de recordação. O meu Deus manda eu te dizer uma palavra profética. Os teus sonhos, o teu ministério não será pregado por Satanás em uma parede. Você vai andar, você vai marchar, você não vai parar. Ei, o Deus que eu sirvo está dizendo, o diabo não vai pregar teu sonho na parede. Se você crê assim, se você crê assim, mas Davi ele tinha algo, uma característica em Davi, que não deixava ninguém parar seus sonhos, que não deixava ninguém neutralizar os seus sonhos. Estou pregando para pessoas que já veio aqui para receber uma palavra de Deus, porque lá na congregação já pararam os seus sonhos. Lá no círculo de oração você não vai mais lá, porque você sabe que não tem palavra para você mais lá. Já trancaram as portas para você lá, já pregaram teus projetos na parede. Alguém disse, ele disse que ia fazer assim assado, não vai mais fazer. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele está liberando uma palavra para a sua vida que vai fazer você andar. Ele está liberando uma palavra para a sua vida que vai fazer você ir adiante. Você vai prosseguir. E Davi tinha uma característica que era notória. Davi não se acomodava. Em nenhum momento Davi se acomodava. Imagine só. Fala para mim que Davi era um homem acomodado e eu te digo que tu está mentindo. Como homem, sendo rei de Israel, é acomodado. Se em todo o seu período ele fez mais de 70 salmos, compôs mais de 70 músicas. Isso não é coisa de quem é acomodado. Diga para mim se Davi era acomodado, ele escrevendo o Salmo 136. Diga para mim se Davi era alguém que parava, ele escrevendo o Salmo 23, aonde ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Saul botou ele dentro do palácio para parar ele. Porque tem sido desse jeito. Enquanto o crente está sentado no banco, enquanto está trazendo água para o pregador, enquanto está trazendo água para o cantor, enquanto está segurando a salva, o pastor bate no ombro e diz, tu é uma bênção. Mas quando ele começa a pregar e ser usado por Deus, aí as lideranças começam a armar um plano para querer pregar na parede, para querer parar, para dizer, se continuar assim vai tomar um lugar, se continuar assim vai passar na minha frente. Mas eu estou diante de um povo que todos querem andar junto e marchar rumo ao céu. Se você crê assim, então abre a boca para adorar. Se você crê que está andando, e Saul parou Davi. Davi fazia o percurso Belém até Gilgal. E Saul olhou para Davi e disse, não, tu não vai mais, vai ficar aqui no palácio. Mas aprenda com Davi. No palácio Davi também não parou. Ele estava sentado,
Mas a Bíblia diz que ele estava dedilhando a harpa. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Vai adiante com o que Deus te deu. Se só consegue mexer as sobrancelhas, os olhos mexem, mas fica mexendo, dá sinal que está vivo. Se só consegue mexer o pé direito porque o outro está engessado, mexe, dá sinal que está vivo. Se pararam teus pés e as tuas mãos estão liberadas, mexe as tuas mãos, dá sinal que tu está vivo nesta noite, dá sinal que tu não parou. Mostra para Satanás que ainda não parou, mostra para o diabo que tu ainda não entregou os pontos. Satanás está querendo ouvir de você dizer: eu parei, a partir de hoje não dá mais. Mas nós estamos diante de um povo que vai adiante. Nós vamos adiante, nós vamos marchar. Pode até o exército ir se diminuindo. Quantos tem Gideão? Tem 32.000, vai mandar. Quantos tem Gideão? Tem 10.000, vai mandar. Quantos tem Gideão? Tem 300. Vamos continuar andando, porque o Deus de paz em breve, ele esmagará Satanás debaixo dos céus. Se você crê, adore que eu estou terminando. Veja só. Se o seu Deus está me liberando, está mandando eu falar isso. Se o seu ministério estava pregado em algum lugar, a partir de hoje o prego vai cair. Como está escrito em Isaías, o prego se arrancou da parede e o que estava pendurado vai soltar de lá. Mas não é para destruição do povo de Deus, não. É para destruir o inferno, é para acabar com Satanás. Se você crer, abre a tua boca que é santa para adorar. E Davi continuou. Davi continuou. No capítulo 19, versículo 10 de novo. Davi saiu da casa do rei, voltou para a casa do rei. O rei tentou encavar ele na parede de novo. Sabe o que Deus está dizendo? As lutas para tentar te parar vai vir sempre. Eu estou falando para pessoas, tem gente aqui que já parou faz tempo. Tem gente aqui que já não está mais sonhando. Já colocou os sonhos dentro de 7 caixas, botou uma tranca de aço. De vez em quando vai lá quando ninguém está vendo, viu, pastor Jardim? De vez em quando vai lá quando não tem ninguém para ver e abre a caixa cheia de teia de aranha e diz: está aqui o meu sonho, está aqui os meus projetos, está aqui os meus desejos. E Deus está dizendo: hoje Ele vai fazer tirar daí, hoje vai sair daí. O que vai acontecer na tua vida antes do final de 2015, não te assombre. É para a glória de Deus ser manifestada, é para o teu ministério adiante, é para a tua vida prosseguir adiante. Se você crê, nesta noite fica de pé para adorar o nome do Eterno. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo o poder de Deus descendo aqui. Mas espera, baixei, para terminar. Mas Saul não se contenta. Saul sempre quer parar Davi. Mas a Bíblia Sagrada diz: Davi foi buscar refúgio ao lado de Samuel, porque Davi entendia. Davi sabia que tinha que buscar refúgio diante de profeta. Gente murmurador: não, tá mal, eu também estou. Sai de perto, pelo amor de Deus. Gente aquele: ei, como é que tá? Rapaz, eu estou só o bagaço, sai de perto. Davi fugiu. Davi vai até Ramá. Quando Davi chega em Ramá, Davi vai se encostar do lado de Samuel. E vai acontecer uma coisa que vai acontecer na minha e na tua vida, para terminar. Mandaram notícia de Saul, porque sempre tem alguém que avisa Saul. A gente diz assim: rapaz, essa era a hora que o diabo não era para me atacar, mas parece que alguém vai avisar. E parece que pega a gente no momento que a gente não queria ser surpreendido por uma tribulação. E agora Saul diz: tá lá, tá.
Saul veio na primeira tropa. Quando chega lá a primeira tropa, diz que foi que veio fazer aqui na porta da cidade. Quando chega já em Naiote, antes de chegar em Ramá, quando os homens chegam lá, que diz: nós viemos buscar Davi. A Bíblia diz que tinha uma escola de profeta. Porque profeta, ele não só profetiza, ele também dá aula, ele ensina. Tinha uma escola de profeta. A Bíblia diz que quando os mensageiros chegaram, aquela tropa foi tomada pelo Espírito Santo e começou a profetizar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que aqueles que vêm até a ti para tentar te atacar, quando eles veem o ministério profético na tua vida, eles vão ter que profetizar. Eles vão ter que olhar para ti e dizer: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Saul soube da notícia e disse: manda outra tropa. Veio a segunda tropa. Quando a segunda tropa chegou, o Espírito se apoderou e começaram a profetizar. Saul ficou zangado, entrou dentro do diabo. Não foi o diabo que entrou nele, e mandou a terceira tropa. A terceira tropa também estava profetizando. E ele disse: agora quem vai sou eu. A Bíblia diz que quando Saul veio foi diferente. Os outros entravam na cidade, quando chegavam no acampamento na tenda dos profetas, começavam a profetizar. Mas quando Saul chegou em Naiote, ele não conseguiu falar nada, ele começou a profetizar. E a Bíblia diz que ele, nu sem roupa, ele foi profetizando até na casa dos profetas. E quando chegou lá, passou a noite inteira profetizando. Aqueles que vinham para te amaldiçoar, vai ter que te abençoar muito, vai ter que profetizar muito. Aqueles que vinham para te atacar, vão ter que profetizar